Toda história, toda série, quando ela é lançada, tem um personagem que ele é o principal ali, ele é o protagonista. Então, vai ter a história dele que vai ser o foco e os personagens coadjuvantes que vai ajudando a série ir acontecendo, mas o foco sempre vai ser no protagonista e na história dele, na trama principal e etc. Só que nem sempre os protagonistas das séries, eles ganham a simpatia ou são personagens muito bem construídos, e isso faz com que eles não vão ganhando uma fanbase assim muito grande, o pessoal vai começando a achar ele chato, vai achando a história desinteressante, e isso dá espaço pra quê? Pra personagens coadjuvantes irem lá e roubar a cena e pegar um protagonista não oficial, vamos dizer assim. Isso acontece principalmente nas novelas aqui do Brasil. Então tem várias novelas onde tinha o principal e aí tem algum coadjuvante que rouba a cena e basicamente todo mundo define e acha que aquele personagem na verdade é o principal quando não é. E muitas vezes na história, como novela também é uma coisa que você consegue, né, ir modificando mais. Muitas vezes o personagem coadjuvante realmente se torna o principal ali e a história dele ganha mais evidência, mais tempo de tela, tem lá o que era o protagonista, mas ele não é o foco. Mas isso também aconteceu em algumas séries que eu vou citar aqui pra vocês. Então o vídeo de hoje será personagens que perderam o protagonismo de suas séries. Mas antes de eu citar pra vocês aqui a nossa lista de protagonistas, que não são tão protagonistas assim, não deixem de se inscrever no canal se vocês gostarem do conteúdo, de dar aquela curtida no vídeo e de divulgar pro amiguinho, porque isso ajuda muito a gente continuar. Então bora pro vídeo. A série New Girl, eu já falei dela aqui, é uma das séries de sitcom, assim, que eu mais gostei de acompanhar. E ela contava a história da Jessie, inclusive eu chamava a série de Jessie. E conta a história de Jessie, que vai morar num apartamento cheio de caras, e eles têm que aprender a conviver entre eles, e consequentemente eles criam uma amizade. Então a protagonista da série é a Jessie, certo? Certo. E ela tem o par romântico dela, que é o Nick, e aí eu vou falar aqui do protagonismo da Jessie e do Nick. Dos dois em conjunto. E eu acho assim, gente, eles são personagens ótimos. Eu adorava a Jessie, eu adorava o Nick. Eles eram muito engraçados. Mas eu acho que o erro aqui também foi um pouco de como quiseram construir os personagens e o casal. Então demorou muito pra eles ficarem juntos, tá? Aquele negocinho, mas até aí tudo bem, é natural, principalmente nessas séries de sitcom, assim, que os principais eles fiquem juntos, sempre demora. Mas aí eles ficaram. E aí eles ficaram juntos e eu fiquei muito feliz. E aí o que aconteceu? Em uns 2-3 episódios, eu não vou lembrar o número certo, eles se largaram. E eu fiquei assim, como assim? Eu passei metade das temporadas louca querendo que eles ficassem juntos, eles ficam juntos e eles já se largam. Mas até aí tudo bem. Eles ficaram separados, até que eles souberam desenvolver a série com eles separados. E aí demorou muito pra eles ficarem juntos de novo. Ficava naquele lenga-lenga, quando um tava querendo, o outro tava com outra pessoa. E quando ela percebe que ela ainda gosta dele, ele tá com outra pessoa. Aí fica aquela coisa muito cansativa, sabe? Que não desenvolve o personagem, não desenvolve o casal. E aí eles foram perdendo um pouco da relevância deles, né? Então, nesse meio tempo, a gente teve a construção do Schmidt e da Cissy, que ele era louco por ela desde que ele viu ela pela primeira vez, lá na primeira temporada. E ele falou lá, eu vou casar com você e tal. E ele vivia, entre aspas, perseguindo ela. Ele era até um pouco demais, assim, né? Passava dos limites. Mas ele era louco por ela e eles tiveram um pouco desses encontros também como casal, né? Dele perceber que gostava dela e dela perceber que gostava dele e eles estarem em outras fases. Mas depois eles ficaram. E a construção do casal, gente, não dá. É um casal perfeito. O Schmidt assiste assim, gente, meta, eles são muito fofinhos, eles são muito engraçados, eles são um casal lindo, 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 lindo. O casamento deles foi lindo, a forma como eles se pediram em casamento foi lindo. Enfim, eles foram construindo isso e eles foram ganhando muito tempo de tela. A Cissy foi ganhando. Se vocês forem parar pra... se você já assistiu a série, é lógico, mas parar pra observar, nas primeiras temporadas tinha vários episódios que ela mal aparecia. E de repente ela foi se desenvolvendo, foi mostrando o trabalho dela, foi mostrando a amizade dela com Winston, enfim, foi se aprofundando. Enquanto a Jessie, de certa forma, ela foi ficando mais apagadinha ali, ela e o Nick. E, enfim, tanto que chegou, né, ela teve que se afastar, a atriz, acho que se eu não me engano, por conta de gravidez, e cogitaram continuar sem ela, né, que colocaram até a Megan Fox ali, não gostei, tá, eu fiquei feliz que a Jessie voltou, mas, assim, eu acho que se fosse pra continuar a série sem ela, talvez sem a Megan Fox também, depois, eventualmente, entrar outro personagem, eu acho que a série teria continuado numa boa. Eu ia ficar triste, eu ia sentir falta da Jessie, mas daria pra continuar, entendeu? Então, eu acho que ali foi onde ela perdeu um pouco do protagonismo dela e ela já não era mais, assim,
tão importante pra série continuar, apesar de ser muito querida. A série You tem como personagem principal o Joe. Se vocês assistiram um outro vídeo que eu falei sobre a nova temporada, vocês já sabem que eu detesto o Joe. Então, assim, eu acho que o Joe segura muito bem o papel dele como protagonista, o personagem dele segura muito bem. Tanto que ele é o único que continua ali, sempre vai, de temporada em temporada, vai mudando os personagens, ele continua ali e as pessoas continuam assistindo. Mas eu acho que ali, na segunda e na terceira temporada, me corrijam se eu estiver errado, mas eu acho que foi na segunda e na terceira que a Love participou, ela roubou a cena. Gente, a Love roubou a cena, principalmente quando ela demonstra quem ela é de verdade, né? Que ela para de ser a vítima do Joe e ela mostra que ela sabia e que tava tudo bem pra ela e que ela tava afim dele também, que ela era tão louca quanto ele. Ali, eu acho que ela pegou o protagonismo pra ela, sabe? Então o Joe tava lá, fissurado com a Mary Ann e ficava tipo, ai, nossa, que chatice, lá vai o Joe de novo, ai, se fazendo de vítima, encontrando outra pessoa, que ele de repente achou a pessoa mais interessante do mundo, simplesmente que ela deu bom dia pra ele. E a Love tava lá, entendeu? Matando o antivacina, tava lá catando o filho do vizinho. Ela tava fazendo coisas que pra mim era muito mais interessante e que causavam, assim, que causava mais impacto na história. Né? Então ela matava umas pessoas que de repente ele tinha que parar tudo que ele tava fazendo pra tentar esconder o corpo. Isso dava movimento pra série. Então, principalmente nessa temporada que eu acho que foi a terceira, pra mim, a Love pegou o protagonismo pra ela. E se ela tivesse matado o Joe e ela tivesse continuado a série também, eu assistiria feliz da vida. Mas infelizmente ela morreu, teve a nova temporada, que o Joe novamente conseguiu segurar muito bem o protagonismo dele. Mas como eu acho ele muito, muito chato, eu não acho ele um serial killer, enfim, um psicopata muito agradável de você ver, sabe? Ele não é uma pessoa que eu consigo torcer por ele. E eu sei que o certo não é torcer por ele mesmo, porque ele tá errado. Mas às vezes, que nem a Love, eu conseguia às vezes falar, tá bom, né? Mas ó, o que o cara fez também, sabe? Tipo, às vezes a gente conseguia tentar passar um pano pra ela, mesmo ela estando errada. Porque ela tinha um negócio assim que a gente conseguia torcer pra ela. Isso eu, pelo menos. Então eu acho que ali naquela temporada, o Joe com certeza perdeu o protagonismo pra Love. E se ela tivesse continuado viva, o que metade das pessoas esperavam que ela tivesse viva, mesmo sendo praticamente impossível, ela ia voltar e ia roubar de novo o protagonismo pra ela, mais ainda. Então, é isso. Acho que a maioria das pessoas sabem, mas pra quem não sabe, a série Riverdale, ela foi inspirada nos personagens do quadrinhos que se chama Archie Comics. Então assim, gente, Archie Comics, ou seja, assim como nos quadrinhos era esperado que o personagem Archie fosse o principal, afinal, a série toda foi baseada nos quadrinhos dele. Só que isso não aconteceu. Ele começou ali, você percebia que ele tinha aquela vibe de personagem principal, mas eu não sei vocês, eu posso até receber hate por isso, mas eu achava o Archie um saco. Ele era um personagem muito chato. Quando as cenas que aconteciam, as histórias dele, eu achava muito, assim, entediante, eu ficava, ai, tá bom, vai, passa pra mim assistir as outras coisas que pra mim era mais interessante. E com toda essa chatice do personagem, ele foi perdendo tempo de tela pras outros personagens. Então, personagens como o Jughead, chegou uma fase que o Jughead, ele aparecia muito mais, ele tinha muito mais tempo de tela, ele basicamente virou o principal mesmo. E também teve a Cheryl, que ela, assim, era pra ela ser, entre aspas, uma vilãzinha, mas ela ganhou muito tempo de tela, ela consequentemente foi tendo uma virada, né? Ela era ainda uma personagem meio assim, mas ela teve a sua redenção, vamos dizer. Então, o Archie foi ficando assim, tipo, tá bom, ele é um personagem da série, mas de longe, pelo menos pra mim, ele era o personagem que eu ficava curiosa pra saber o que ia acontecer, entendeu? Então, eu acho que ele perdeu o protagonismo ali pra todos os outros personagens. Basicamente, todo mundo tinha uma história melhor pra contar do que ele. Isso pelo menos pra mim. Eu assisti até a terceira temporada, até o finalzinho, então eu finalizei a terceira temporada. Só que aí foi ficando tudo muito louco, tudo muito assim. Eu falei, gente, deu. Eu fiquei sabendo depois de umas coisas que foram mais bizarras ainda. Então eu falei, bom, terminei na hora certa, porque pelo menos eu terminei com simpatia. Então eu não sei se eventualmente nas outras temporadas isso mudou, se o Archie conseguiu ganhar o protagonismo de novo. Mas até a terceira temporada, que foi onde eu assisti, eu achei que ele ficou bem coadjuvante. A série Once Upon a Time foi um sucesso e eu amava acompanhar. E assim, até então a personagem principal seria a Emma Swan. Não só ela, né? Então, mas eu acredito que o foco maior era ela, a Emma Swan. E aí tinha a Branca de Neve, né? Que era a Mary. E o príncipe, o Charming. Mas o Charming ainda tava mais assim, né? Eu acho que era mais a Mary e a Emma.
e, consequentemente, a Regina era a vilã. Só que a série foi acontecendo, e eu acho que um pouco do que aconteceu em You com a Love, a Regina era uma personagem que ela sabia muito bem o que ela queria, sabe? E ela tinha uma história muito boa por trás, né? Então, assim, quando volta e conta, né, que a Mary, né, eu vou falar Branca de Neve, basicamente ferrou o relacionamento dela, eu achava muito que ela tinha que ter pegado aquela menina, sabe? E ter tacado aquela menina longe, porque ela foi muito filha da mãe. Eu sei que ela era só uma criança, mas assim, tipo, a Regina, ela tem todos os motivos do mundo pra ter se tornado uma pessoa amarga e pra ter raiva da Branca de Neve. Então, assim, ela ainda tinha uma boa história por trás que fazia a gente ter a simpatia por ela, gostar dela, e ela era uma personagem carismática e ela sabia muito bem o que ela queria. E pra mim, ela tirou o protagonismo, assim, total da Emma e da Mary, da Branca de Neve. Eu ainda gostava muito delas. A história da Branca de Neve com o Charming era lindíssima. Aquele negócio de eu sempre vou achar você. Eu ficava, ai meu Deus, eles vão mesmo, eles são lindos. Eu adorava. Mas eu achava muito mais interessante ver a história da Regina e do Rumpelstiltskin. Eu nunca sei falar esse nome, gente. É Rumpelstiltskin. Vai aparecer ele aqui, tá? Mas eu adorava ver a história dele, sabe? Porque eu acho que as pessoas são complexas, as pessoas são complicadas. E muitas das pessoas que são vilãs, né, que são tidas como pessoas ruins, na verdade elas passaram por coisas muito ruins no passado e isso fez delas pessoas amargas, mal resolvidas, que talvez uma terapia ajudasse, sabe? E aí torna a história deles muito interessantes. Então, eu acho que ali em Once Upon a Time, eu sei que cada hora contava a história, né? Às vezes era a história da Rapunzel, às vezes era a história do Frozen, aí depois trocava pra história da Mulan. Então, tinha vários personagens principais, mas a saga que a gente acompanhava era a saga da Emma com o filho dela, entrando nessa cidade e vendo como tudo tava acontecendo. Então, os outros personagens, pra mim, foram se tornando muito mais interessantes do que elas, apesar de eu gostar muito delas também. E eu acho que aqui também houve um momento em que elas perderam o protagonismo. Eu também, foi uma série que eu acabei largando, eu acho que eu assisti até a 4ª temporada, se eu não me engano. Foi na temporada do Frozen, gente. Pra quem não sabe, eu sou obcecada por Frozen. Eu amo Frozen. Sei cantar todas as músicas de Frozen em português e inglês. A louca. Mas enfim, eu gosto muito de Frozen. Quando eu soube que ia ter Frozen em Once Upon a Time, eu fiquei assistindo. Eu assisti até acabar. E basicamente no episódio em que elas pararam de aparecer, eu parei de assistir a série. Eu acho que foi na 4ª temporada. Enfim, eu gostava muito da série. As adaptações eram muito legais, era muito interessante de se ver. Às vezes eu sinto vontade, eu acho que é uma série que eu vou resgatar e vou voltar a assistir novamente. Então, assim como Riverdale, eu não sei se depois que eu parei de assistir, a Emma pegou de volta, enfim, ou se a Regina continuou sendo um grande destaque. Mas até onde eu assisti, a Emma tinha o valor dela, mas eu gostava muito mais da Regina. E é isso. Eu adoro a série Sex Education e eu fico muito chateada porque eu percebo que ela tá muito próxima do fim, porque metade do elenco disse que não vai continuar. E isso me deixou muito chateada, porque eu sei que ela vai acabar, porque não tem como. Mas, enfim, ela tem como personagem principal o Otis, que eu gosto muito dele, pra ser bem sincera. Eu acho ele legal, acho um personagem interessante, a história dele. Só que eu também acho ele um pouco chatinho. Eu acho ele meio paradão, sabe? O timing dele com a Maeve também é um pouco do que aconteceu com o Nick e com a Jessie, que nunca dava certo, nunca batia, e você vai, sabe, deixando meio, ai, tá bom. E cansa um pouco, e assim, o Oates, ele tem umas atitudes, principalmente aquela cena dele, acho que era uma festa, que ele fala um monte de merda pra todo mundo, pra Maeve, eu acho que pra Ola, foi ridículo, sabe? E aí eu fico assim, ai, Oates, pelo amor de Deus, isso é muito chato, para de ser chato. E aí nessa, pra mim também, o Eric, pelo outro lado, ele é um personagem maravilhoso, ele tem falas maravilhosas, ele é sempre um personagem muito interessante, muito legal. E apesar de ele ser muito ele desde o início, você consegue ver nele um trabalho da autoestima dele, da autodescoberta, dele conhecendo o mundo, e até quando ele erra, porque, pra não citar muitos spoilers aqui, ele erra também, ele tem umas atitudes que eu não concordei que aconteceram, mas ainda assim foram em momentos de autodescoberta dele, sabe? Ele é um adolescente. Então, eu acho que é um personagem que tem muito pra ser explorado, e tanto que ele foi ganhando um grande tempo de tela. Então o romance dele com Adam, por exemplo, é um negócio assim que, pra mim você vê ali os dois, o momento de autodescoberta do Adam também, dele aprendendo a lidar, dele de certa forma se assumindo, e ele, sabe, eles tentando ser um casal e se entender como um casal por eles serem extremamente
opostos, eles são completamente opostos um do outro. Então é muito interessante, é muito legal. E nessa, assim, o Oates fica ali, sabe? Tá ali. Eu comecei a gostar um pouco mais dele, com o romance dele com a Ruby. Mas ele também ferrou com ela. Então, assim, apesar de entender, sabe? Ela era uma chata com ele, ela era muito arrogante, etc, etc, etc. Mas foi legal de ver o romance dos dois, mas ele também ferrou, sabe? Então, assim, o Oates é um personagem que eu gosto muito, mas é um personagem que também dá muita mancada e me irrita bastante também. Agora, o Eric não, ele é uma pessoa que tem os erros dele, tem as falhas dele, mas ainda, acima de tudo, ele segura ali muito bem o personagem dele, e ele mantém a simpatia. E eu acho que aqui, em Sex Education, aconteceu um pouco do que aconteceu em Riverdale, sabe? O Oates é um personagem legal, mas a série tem outros personagens que são muito bons. Então, a Ola, a Lily, a Amy, a Maeve, todos são personagens muito interessantes, com muita coisa pra contar. E aí, como o Oates já tem umas mancadinhas, já tem umas coisinhas meio assim, aí você fica muito mais interessada em ver a história das outras pessoas. E, consequentemente, essas pessoas vão ganhando mais tempo de tela também. Mas, enfim, é isso. Nenhum dos personagens que eu citei aqui, que eu achei que perderam o protagonismo, não é... Tirando o Art, que eu achava ele um pouquinho de pé no saco, assim. Não são personagens que eu não gosto, são personagens que eu gosto muito, mas que eu acho que não souberam desenvolver tão bem. E aí, consequentemente, eles foram ficando um pouquinho apagadinhos no rolê. Ainda estavam lá, ainda tinha a história deles, mas outras pessoas foram se tornando mais interessantes do que eles. Enfim, é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Digam pra mim aqui nos comentários se vocês concordam, né, com as séries e os personagens que eu citei aqui ou não. Se teve alguma outra série que aconteceu isso. Eu tentei citar mais as séries que eu assisti, porque aí eu tenho um pouquinho mais de propriedade pra falar, né? E é isso, espero que vocês tenham gostado. Deixem aqui a curtida de vocês, tá bom? Não esqueçam de comentar também, de se inscrever no canal se ainda não for inscrito e de divulgar pros amiguinhos se vocês gostaram do nosso conteúdo. Então é isso, um beijo e até o próximo vídeo.